Orixá Ogum, orixá protetor ou isso é um mito? Pessoal, parece ser meio estranho, sei que eu tô querendo trazer aqui para vocês, mas eu vou tentar esclarecer alguns mitos que é falado sobre o orixá Ogum. E olha, você vai acabar se surpreendendo totalmente com o que eu vou citar aqui no vídeo. Deixando bem claro, eu quero que você expanda a sua mente, abre a sua cabeça, porque aqui vamos falar da verdadeira essência do orixá. Então é claro que muitas pessoas não vão concordar com o que vai ser dito aqui nesse vídeo. Mas eu tenho certeza que para você que estuda, para você que vai a fundo dentro da mitologia africana e mitologia iorubá, é claro, você vai compreender corretamente o que é verdade e o que é mentira sobre o orixá Ogum. Então não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e, é claro, deixar a sua opinião aqui nos comentários, que isso é de extrema importância. Mas enfim, pessoal, primeira coisa a gente vai falar sobre Ogum, o orixá da guerra, e também conhecido como o orixá dos caminhos, e por alguns conhecido aí como o orixá protetor, né, que é um orixá guardião, dividindo meio que esse título com o próprio orixá Exu, considerado também como o orixá guardião. No caso seria o orixá Exu, um orixá guardião e também conhecido como o orixá dos caminhos. Existem vários mitos em relação a esses dois orixás, quando se trata ou quando fala que ambos os orixás são os orixás do caminho. Primeira coisa, vamos compreender isso aqui. Sim, orixá Ogum, ele sim recebe o título de orixá do caminho, porque ele é o orixá desbravador. É aquele orixá que veio em terra e abriu o campo, abriu o caminho, tanto para o ser humano como também para os orixás poderem transitar, né, normalmente aqui no nosso planeta, né, aqui na Terra. Então sim, o orixá Ogum, ele sim é considerado o orixá do caminho, o orixá desbravador. Já Exu seria aquele orixá que muitos brasileiros falam que é o orixá do caminho, porém o orixá Ogum ele não recebe necessariamente esse título, tá? Por quê? Porque o orixá Ogum, sendo o orixá, quer dizer, o orixá Exu sendo o orixá do caminho, estamos referindo que o orixá Ogum, ele pertence ao caminho, porém o caminho pertence a Ogum. Deu para vocês compreenderem um pouco? É claro que muitas pessoas não vão compreender essa analogia, mais uma vez repetindo, orixá Exu, ele pertence ao caminho, e o caminho pertence ao orixá Ogum. Então, para que Exu possa caminhar, necessariamente precisa de Ogum estar à frente, abrindo este caminho. É interessante aonde que existe uma ligação entre ambos os orixás. Agora vamos lá para aquele velho ditado. E Exu e Ogum? Qual seria uma maior ligação desses orixás? Dentro da tradição iorubá, Ogum e Exu são irmãos. É isso aí. Mas enfim, essa é a primeira curiosidade para aquelas pessoas que não sabem e às vezes não compreendem. Agora vamos lá falar sobre orixá da agricultura. Sim, Ogum é conhecido como orixá da agricultura? Sim, ele é conhecido como orixá da agricultura. Porém, isso é um mito. Orixá Ogum, ele é o orixá do ferro e da ferramenta, também conhecido como orixá da tecnologia, por transformar o aço, transformar um ferro em uma ferramenta. Porém, quando se fala que o orixá Ogum é o orixá da agricultura, não está totalmente errado, mas não é a forma correta de se dizer. Orixá Ogum foi o orixá encarregado de passar o segredo ao ser humano, o segredo do ferro para produzir ferramentas para a agricultura. Isso quer dizer o que, pessoal? Necessariamente o orixá Ogum, ele é o dono do aço, do ferro, da tecnologia, que ensinou o ser humano a produzir ferramentas para lidar com a agricultura. Porém, o orixá da agricultura seria o orixá Okó, e não necessariamente Ogum. A questão é que Ogum facilitou ou teve uma forte influência na agricultura, porque antes de Ogum a agricultura era muito complicada, muito difícil, porque os seres humanos eles não possuíam ferramentas apropriadas para a agricultura. E Ogum ele traz esse segredo, facilitando assim a vida do ser humano. Porém, a agricultura já existia e o orixá referente à agricultura é o orixá Okó.
É bacana isso, né? E bem interessante. Mas agora você já está sabendo sobre esse velho ditado. Agora vamos lá. Ogum é conhecido como orixá da guerra, orixá guerreiro, e também conhecido como orixá da coragem. Quando a gente fala que Ogum é orixá da guerra e o orixá da coragem, estamos sim dizendo que o orixá Ogum é aquele orixá autoritário, é aquele orixá que sempre gosta de estar à frente a qualquer situação. É aquele orixá que não teme a morte, é aquele orixá que não teme nada. Não é à toa que muitas pessoas dizem que os filhos de Ogum seriam brigões, seriam não egoístas, mas seriam brigões, seriam pessoas mais agressivas. Por quê? Porque Ogum também recebe esse título de tanto ser guerreiro como também ser o orixá da coragem. É aquele orixá que não teme as coisas. Então os filhos de Ogum, não podemos agregar esses filhos de Ogum como sendo pessoas brigonas, mas sim pessoas corajosas, que não têm medo nem da própria morte. Então são aquelas pessoas que praticamente, né, quando acontece alguma coisa, ou quando alguém mexe com elas, discute, eles é claro que vão partir para a guerra e vão enfiar no meio da confusão até que resolva ali a fundo esse problema. Então eles não fogem da luta, eles não fogem da guerra. Não, eles não são brigões, porém eles são corajosos. Tá, até aí tudo bem. Agora vamos compreender isso aqui que você vai ficar de cara com o que eu vou falar. Ogum é o orixá protetor ou não? Vamos lá. Primeiramente, sim. O orixá Ogum é o orixá protetor, conhecido, né, como orixá protetor. Mas vamos compreender uma breve história do orixá Ogum, que eu já até citei no outro vídeo, né, para vocês compreenderem como é essa proteção do orixá Ogum. Primeiramente devemos, além disso tudo, né, você tem que analisar o seguinte: quando a gente fala de Ogum, estamos falando de orixá da guerra, que é sim o orixá agressivo, que é o orixá viril, é o orixá que parte para a guerra e está ali para defender a sua terra, para defender a sua tribo. Então é um orixá agressivo, é um orixá grosso, é um orixá que bate, é um orixá que luta, é um orixá que mata. Então é um orixá que ele está pronto para guerra. Tá? Então não é aquele orixá bonzinho como muitas pessoas pensam. Tá? Sim, é o orixá protetor, porém é um orixá agressivo. É um orixá que, se caso acontece alguma coisa, às vezes com o filho dele, com a quem cuida dele, ele vai partir para a guerra, ele vai partir em cima da pessoa. Por quê? Porque ele é o orixá que defende os seus. Então sim, ele é agressivo, né? Primeiramente, é claro, vamos dar só um exemplo. Se um soldado ele vai para a guerra, ele não pode ser bonzinho, né, gente? Se um ser humano vai para uma guerra, ele não pode ser bonzinho. Ele não pode ter dó do inimigo dele. Ele não pode ter pena do inimigo dele, né? Por quê? Porque se ele for ter pena ou dó do inimigo dele, provavelmente ele vai perder essa guerra. Então ele tem que chegar na guerra agressivo, ele tem que chegar na guerra para matar, ele tem que chegar na guerra para vencer o seu inimigo, para passar por cima do inimigo. Isso é o orixá Ogum. Ogum é o orixá agressivo, é o orixá que vai passar por cima de qualquer um, é o orixá que, se for para te afundar, para ele passar por cima, ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele não pode ter pena e nem dó. Porém, é claro, os seus, ele é protetor com os seus. Agora vamos tentar entrar na história só para vocês compreenderem também o tipo de proteção que Ogum traz para os seus filhos e para todos nós. Primeiramente, existe essa lenda, essa história, que o orixá Ogum partiu para a guerra para defender o seu vilarejo, né, para defender a sua tribo. Tá? Porém, ele demorou muito tempo nessa guerra, mas ele voltou vitorioso. Então, quando ele volta para sua aldeia, acontece ali alguns fatores ali que deixa Ogum furioso, né? E Ogum, meio que furioso, ele mata todos, ou seja, ele mata todos da sua tribo, todos da sua aldeia. Ele mata todos. Depois, é claro, ele se arrepende por X fatores ali e acaba se afundando na terra. Tá, contei a breve história aqui resumida, né? Se você quiser saber mais sobre essa história, dá uma olhada no último vídeo. Só para vocês compreenderem o seguinte, pessoal. Ogum, ele sai, né, para a guerra para defender o seu vilarejo. Mas quando ele volta, ele mata todo o seu vilarejo. Por quê? Porque o vilarejo em si, dentro dessa analogia, não estavam respeitando
Ogum. Isso na visão de Ogum, né? Para compreender a história, dá uma olhada no último vídeo. Então Ogum, ele tendo essa impressão que não houve um respeito por ele ser o rei, por ele ser o guerreiro, ele mata toda a aldeia. Então ele mata aqueles que ele saiu para proteger. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que Ogum ele protege. Mas quando houver uma falta de desrespeito referente a esse orixá, essa proteção vai virar uma carnificina. Sim, essa proteção vai virar algo tenebroso. Então, quando essas pessoas dizem orixá Ogum é orixá protetor, sim, ele é um orixá protetor para quem respeita, cultua e sabe lidar com essa força. Porque além dele ser protetor, ele é um orixá rei, guerreiro, exige respeito, tá? E além disso tudo, agressivo e parte para a guerra. Se for necessário, ele passa por cima até dos seus. Ele passa por cima até dos próprios filhos, se caso algo acontecer que não seja da maneira dele. Então, muitas pessoas aqui no Brasil não sabem lidar com essa energia e imaginam que Ogum sempre será a proteção de todos, mas não é assim que funciona. Ogum só protege aquele que os respeita. E vamos compreender isso aqui. Quando eu estou dizendo que Ogum protege aqueles que o respeitam, eu não estou dizendo que é a forma que você vai respeitar Ogum, não. É a forma que ele deseja ser respeitado. Então não é você imaginar que você tem que fazer isso para Ogum, que Ogum vai se agradar. Não, você tem que fazer da forma que Ogum deseja, não da forma que você deseja. Então por isso que a gente tem que aprender a respeitar, aprender a conhecer, estudar sobre os orixás para que a gente não cometa erros. Este é o orixá Ogum. É um orixá que não aceita erros. É um orixá que cometeu erros, mas não aceita erros. E mais uma vez lembrando, sim, é um orixá agressivo. Mas enfim, a sua opinião sobre o assunto, o que você acha? Você acha que o orixá Ogum é aquele orixá bonzinho? Deixando bem claro aqui, sim, o orixá da proteção. Mas esse título, né, de proteção, ele está mais referente a orixá Iemanjá, que é um orixá acolhedora, é um orixá da proteção também. E não necessariamente direcionado a Ogum, porque o Ogum ele é mais ligado à guerra, mais ligado à batalha, né, à luta. E sim, a maioria das pessoas buscam esse orixá quando precisam vencer alguma batalha no decorrer da vida, às vezes quando precisam de um emprego, às vezes quando estão passando por uma necessidade, né, no decorrer ali da sua vida, e às vezes precisa de lutar mais, às vezes precisa de correr mais atrás. Muitas pessoas que já estão cansadas, já estão exaustas, já entraram numa exaustão devido a X fatores na vida, elas buscam esse orixá para que esse orixá lhe dê forças para poder guerrear, para poder passar por cima dos problemas. Interessante isso, né? Mas enfim, deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. E não esqueça, é claro, de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.